Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tamo aí com mais um podcast Vida na Boleia, tá bom, galera? Tamo aí. O nosso intuito aqui desse grupo nosso é contar histórias de motorista, tá? Conhecidos, motoristas que ainda viajam, motoristas que estão aposentados ou até mesmo que estão em outro ramo hoje, tá? Mas o intuito nosso é saber a história dessa galera aí que nós mesmos, a minha geração, não sabe. Então é melhor a gente expandir, né? Para as pessoas saberem. Estamos aqui hoje com o seu Luiz, o conhecido Luizão. Luizão dos Mercedes, né, Luizão? Uhum. Tá? Boa noite aí, Luizão. Boa noite. Tá? Vamos fazer umas perguntas para ti, Luizão, só para te contar a tua vida, para saber como que era a tua vida antigamente, como era o caminhão, os caminhões que o senhor trabalhou ou trabalhava, os caminhões em geral. A gente quer saber, essa é a vida do senhor, tá? Então, que nossa geração, de repente, ou até pessoas até da geração do senhor mesmo, gosta de ouvir. Então, a gente vai tentar fazer essas perguntas para o senhor, tá? Vamos lá. O que motivou o senhor a se tornar um motorista de caminhão? Bom, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, quem está ouvindo a gente. Bom, eu nasci em 54. Hoje estou com 70 anos. E eu, desde criança que eu me conheço, com 8, 9 anos, meu falecido pai tinha diversos caminhões. E daí a gente trocava óleo, tirava os diferencial, caixa, a gente mandava fazer, lona de freio nós trocava. Então, desde os 9 anos eu fui... Já era envolvido no caminhão já, né? Envolvido em caminhão. Mas vocês tinham mecânica, alguma coisa em casa? Ou era Não, nós tinha até uma lavagem e nós tinha uma bomba particular nossa, que nós comprava, era 15 mil litros de combustível, de diesel que a gente comprava e tinha uma bomba que naquela época nós puxava bastante de Laje a Caxias. E você já tinha onde que era, que cidade que era? Já era em Pedras Brancas? Já, sempre foi lá. De onde eu vivo hoje, onde eu moro e onde eu nasci, dá uns 100 metros. Então pois não mudou nada ali. Nós somos em 7 irmãos, e os 7 irmãos moram tudo em volta aí, onde tem primos e coisa assim. Bom, voltando... Por que eu fui caminhoneiro? Por que eu fui... O que te motivou a viajar, né? Meu pai sempre teve caminhão. Ele sempre teve Mercedes e ele sempre trabalhou na estrada também. Ele foi a São Paulo na época, era estrada de chão. Aí eu fui crescendo. 14... Aqui em São Paulo era tudo chão. Ele pegou bastante, ele ia para Ribeira. Então eu fui crescendo, 13, 14, 15, 16... 17, 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu fui em Santa Catarina tirar a carteira lá em Florianópolis. Por que em Florianópolis? Porque aqui no Rio Grande tinha a mania de dar a carteira só para A. E a eu não podia dirigir truque. Mas na época com 18 anos, podia fazer a categoria E? Sim. Para caminhão também? Sim. Aqui no Rio Grande, não. Só em Santa Catarina? Santa Catarina, sim. Então eu fui lá e fiquei como morando numa casa em São José, daí eu fiquei uma semana lá e tirei a carteira, voltei. Aí, quando tinha a carteira na mão, meu falecido pai disse, bom, pega esse caminhão e vai para Lagoa Vermelha carregar para Rio Grande. Soja. Até então, tu nunca tinha viajado, mas não, junto com o teu pai. Sim. Aí, dessa vez, ele te mandou sozinho, vai? Me mandou sozinho. Não, mas eu, junto com os motoristas, nós ia para Caxias, nós vinha com o caminhão vazio, nós sempre... Então, já dava uma pilotada. Sim, não, sabia dirigir muito bem. Sim. E daí peguei o caminhão e fui a Rio Grande. Lá em Rio Grande surgiu uma carga para Curitiba. Aí eu botei em cima aquela carga Curitiba. Voltei para Porto Alegre. Lá aí saiu uma para Belo Horizonte. E ali foi. Aí eu fui a Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, descarreguei e carreguei uma carga de chapa para Randon de Caxias. No caso, o caminhão teu sempre foi carga seca, na época. Sim, sempre foi carga seca. Foi sempre carga seca. Mas aqui é granileiro, né? Sim, granileiro. Tá. E daí eu carreguei uma chapa e ia na empresa para calçar a chapa de ferro para Randão. Sim. Só que um guri meu novo, eu entrei meio ligeiro no retorno. E ela me levou embora a tampa e a carga desceu. Mas não chegou a tombar o caminhão? Não. Eu nunca derrubou a mercadoria. Nunca tive acidente assim, sim, a não ser um que lá na frente eu vou contar, mas depois que eu era mecânico. Sim. E daí vieram, recolheram a chapa grossa, não estragou nada, botaram em cima de novo, eu vim sem tampa e vim embora.
Daí arrumei aquela tampa e carreguei a Salvador. Salvador fui para... Só foi subindo, então, só fui subindo. E a minha época, o meu caminhão, que eu comecei a viajar, era um 331. Qual? Um 331, que 331. Seria esse aqui, ó. E era no Bitruc? Não, o meu não era no Bitruc, mas já em 61, 62, meu falecido pai tinha esses caminhão com... Mas muita gente acredita que o Bitruc foi lançado há poucos anos atrás. Não, a prova tá aí, que a foto sim, tá aí. E era legalizado já esses caminhões? Sim, já era legalizado. Legalizava eles tranquilo. Inclusive, eu não tenho foto. Naquela época, meu falecido pai tinha o caminhão Ansim e tinha aquele com 3 eixos na traseira. 3 eixos na traseira e no Bitruc? Não. Não, só 3 eixos na traseira. 3 lá atrás, né? Seria 2 truques, que hoje seria o terceiro eixo. Terceiro eixo, isso, né? Desde aquela época nós já tínhamos isso aí. Mas voltando naquela, eu comecei a viajar para cá. Aí daí lá foi para Salvador e assim foi indo. De Salvador eu fui para o Recife. O senhor já era casado ou não? Não, aí era solteiro. Era solteiro ainda. Eu casei em 79. E, não, eu estou mentindo, essa mulher está me ouvindo, ela vai dizer, não sabe nem o dia já que deu ruim pro seu Luizão aqui, já. Dia 20 de janeiro de 80. E daí, de lá, eu fui lá em Vitória Santo Antão, carreguei uma carga de pitu e descarreguei no Rio de Janeiro. Aí a minha vida começou de caminhoneiro. Eu passei para Ribeira, que muita gente, acho que nem deve saber o que é Ribeira. A Ribeira, antigamente, a gente atravessava Curitiba por dentro. Lá no fundo não tinha Mercedes, nós pegava à direita. E quem ia para Ribeira seguia reto para Colombo. Tá, eu sei. Aí tu seguia reto lá, tu ia um pedaço de asfalto. E depois tu pegava a estrada de chão. Muitos quilômetros? Tu pegava até São Paulo uns 100 e poucos, poucos quilômetros, né? bastante. E aí os caminhões que antigamente não rendia tanto também, né? E o pior é que lá no chão tinha um morozinho que não tinha aquele que não escapasse da primeira. Podia ser o que for. E só dava nego encepado lá. E daí eu saía lá na Castelo Branco, e daí ia fazer as entregas para o lado de Sorocaba, para esses lados aí. Entendi. E fazia as entregas da mercadoria que tu levava. Sim. E tu levava o que geralmente daqui? Aquela viagem que eu fui por aí, a Ribeira, eu fui com vinho. Vinho da vinícola aqui, o Vinhos Tumielo. Vinhos Tumielo. Inclusive, o seu Nelson foi junto, dentro da cabine comigo, porque ele ia recebendo o vinho e o frete, juntamente, né? Depois ele coisa. Então, de lá nós subimos aí, fomos a Sorocaba, voltemos a São Paulo, fizemos as entregas lá, depois carreguemos e descemos. Entendi. E, então, o que eu viajei foi de 72, 73 até 90. O senhor disse que tem 7, vocês são em 7 irmãos? Tem o Jacó, que é o mais velho, depois sou eu, depois tem o Henrique, que é mais conhecido como Toco, tá. Depois tem o Antoninho, a Rosa, a Salete e o Adenilson. Então nós temos 7 irmãos. É o famoso Nietzsche, né? Tá. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas mais velhas, e o Douglas, que está assumindo agora na mecânica. Mecânica. Né? Tenho um neto de 18 anos, uma neta de 10 e uma outra neta de 8 anos. 7 para 8. Beleza. E quando o senhor começou a ir viajar, o senhor decidiu, tá, agora é minha vez, peguei minha habilitação, vou viajar. Qual que foi a reação da tua família, tua mãe, teu pai? Teu pai provavelmente adorou, porque já sabia que estava no sangue, né? Normal, do pai, da mãe, de tudo, porque... A mãe também já não dava bola, já sabia que porque a gente era de família assim, de coisa. A prova tem que eu tenho uma irmã, a Salete, que ela hoje trabalha na pedreira Quemelo. Mas ela trabalhou até com 9 eixos viajando para o Nordeste. Olha só. Ela
Legal, E ela, né? e Vai ela ter a gosta, próxima convidada, né, Angela? ela gosta de estrada que nossa. Aquela eu sempre digo, acho que ela era para ser guria e uma menina. Pois é, que bom que ela Sim, gostou também da profissão. Então, no sim. caso, teu pai e tua mãe já É, sabiam que e, vocês iam viajar, pois que... é. E engraçado é o seguinte: o Jacó tem 3 filhos. Dos 3 filhos, só um foi para a estrada, que é o Rodrigo, é o do meio. Eu Tá, o não, Rodrigo eu conheço ele. tá, eu não tenho nenhum na estrada. O Antoninho tem um que está trabalhando na Fabol, que é Ai, meu Deus do o céu. Mano. Ô, mano, vi ele hoje ali, Tá. mano. O Toco só tem gurias, então não foram usados. Mas assim, a gente sempre foi de sangue De sangue, tá no de sangue, não caminhoneiro. adianta, né? Porque, e o que que tu diz hoje? Se quiser falar para os caras, os motoristas, os jovens de hoje em dia, o que que tu me diz hoje? Tá valendo a pena? Olha, quando eu comecei, era uma maravilha. Era uma maravilha porque você parava em qualquer lugar, tu parava onde tinha uma sombra, tu fazia comida, tu poderia fazer o teu soninho, deixar a tua carteira, o teu dinheiro, tudo aí em vista, que não acontecia nada. Hoje está bastante perigoso. Outra coisa que mudou bastante, nos postos, você chegava para abastecer ou pernoitar ou almoçar alguma coisa, todo mundo chegava o gerente ou o dono do posto para conversar contigo. Oh, como é que foi de viagem e tal? Que saudade que eu tenho do Gardelinho. Antigamente isso era bem recebido, então, no pátio do Sim, posto. o Gardelinho. O Gardelinho, hoje ele está aqui em São Marco, mas o Gardelinho tinha o posto lá em Poções. Ele via o caminhão entrar lá, ele vinha lá, conversava e coisa. Ofereciam água, banheiro, se a gente quisesse. Se tu não abastecia, eles pediam, ó, não quer abastecer com nós, isso, aquilo. Então, a gente era Mas bem... eles não te obrigavam, eles Não, não te expulsavam do não, pátio do posto. não, Que hoje imagina. eu sei que mudou toda a conversa, né? Ah, não, não, eu sei isso porque eu tenho, junto com o meu genro, a Rodogesso. Sim. E eu vejo que os motoristas me contam, me falam do que acontece No na dia a dia deles. dia a dia. Se tem posto, por exemplo, eles saem de Caxias, tem um posto certo, que se é de manhã, vai até no 22. Se é de meio-dia, vai até embaixo da serra. Que eles têm que cumprir horário, todo Sim. horário direitinho. E tem aqueles postos, mas eu sei que tem posto que não deixa eles Não coisar. deixa eles encostar, né? E para aqueles que estão hoje, uma coisa que eu tenho notado bastante, e eu sei, às vezes alguém vai ficar até sentido do que eu vou falar. Na minha época, quando alguém alcançava a gente, então estava indo com o caminhão, claro, o meu caminhão nunca foi potente, mas naquela época também não era nenhum caminhão que era potente, era tudo. Mas eu sempre botei na cabeça o seguinte: se alguém me alcançou, é porque ele está andando mais do que eu. Então, o que que eu devo fazer? Eu devo deixar ele passar. No momento que ele abrir para ultrapassar, eu tenho que aliviar o pé e não botar o pé para eu poder andar mais, porque eu posso me envolver num acidente agora aí, eu vou chegar em cima da curva e ele me ultrapassando. Não, se ele vai embora. Segura e deixa aí, né? Para É, não atrapalhar e para não é, provocar qualquer problema na frente, né? então, nessa parte aí, não vou dizer que todos, mas a Mas gente tem vê, alguns, né? eu percebo, muitas vezes eu estou de carro pequeno, acontece até com carro pequeno, que o caminhão chegou, aí ele fica judiando do caminhoneiro, aí quando começa a subir, que o caminhão perdeu a potência, Eles vão embora embora. Lá na frente, aí o caminhão alcança eles de e eles estão lá novo. segurando o caminhão. Poxa, Carregado, pesado, é bem complicado. Isso aí, ó, isso aí é uma coisa que... hoje tem muito isso, tá? Hoje tem muito isso. Porque hoje eles dizem o seguinte: a culpa é sempre do caminhoneiro. Sim, Não, né? não, tem caminhoneiros, mas Tem tem caminhão também. errado, com certeza, mas Outra coisa que eu acho, eu vou bastante aqui, eu desço bastante no litoral, se eu tenho um pardal a 80, eu tenho que chegar no pardal e passar 80. Isso. Tá. Agora, tem aquele que chega,
30, 40 por hora. No radar de 80. Então, já aí... avisa o pessoal de casa, assim, ó, gente, não ganha desconto no IPVA, tá? Não ganha, né? Não ganha, Pode, se é para 80, pode passar 80. É 80, faz não os tem caminhões muito. parar em cima da pista. Porque aí fica ruim, aí faz aquela fila. O caminhão diminuiu a velocidade. Aí vem aquela turma lá fora. Aí um não quer podar. Aí é o último lá atrás. Cara, o pequeno abre, vem podando todo mundo. Sim. Você vê um contra aí, ele joga para cima, E você assim cai vai, fora. né? Então, Mas existe também muito motorista que faz isso também, né, Luizão? não, é geral. É geral, né? Mas geral. Vamos botar assim, que não é todo. Tem os baita motoristas, dá para considerar 70%, mas aqueles 30% eles atrapalham bastante. E daí faz o seguinte: na hora da turma conversar, eles pegam e jogam tudo no mesmo panelão. Não. Na verdade, um faz errado, todo mundo paga pelo erro. Paga pelo erro, não adianta, né? Porque existe muito profissional ainda na estrada, né? Mas esses profissionais já estão se aposentando, né? Digamos assim que tá difícil, né? Tá difícil. Eu quero ver o que vai ser. E o que tu acha, o que era antigamente, que o senhor tinha caminhões, o senhor tinha motoristas, não tinha? Tinha. E o senhor hoje ainda tem caminhão e tem motorista. Sim. Como que tá hoje a dificuldade de antigamente com a dificuldade de hoje no transporte? Na parte de profissionalismo. Ele mudou bastante. Não tem mais coleguismo. Antigamente era mais com mais colega? Depois eu vou contar uma história que eu e o meu irmão Antoninho, nós estávamos indo para Salvador. Sim. E numa altura que fizemos. Hoje, por exemplo, não tem mais... Você quebrou o caminhão? Ele vira o Procura o mecânico, porque ninguém vai te ajudar. Dá uma buzinadinha. Talvez depois... era você que estava parado lá, precisava de alguma coisa? Não, eu precisava só de uma chave de fenda que não tinha. Que às vezes o cara não tem uma, né? Que falta, aí o cara podia dizer, eu tinha chave de fenda. Então, para. Então, eu vou contar aquela história. Tá bem à vontade. O nosso intuito é esse mesmo, é saber histórias. Eu e o meu irmão, o Antoninho, nós temos indo para Salvador. Os dois carregados de pneu. Que a prova tá que na minha época era tão tranquilo que nós puxava pneu da Santa Rosa de Porto Alegre para Salvador, Recife, Fortaleza, só com grade. Nas carrocerias? Não, uma carroceria aberta, eles botavam uma grade de ferro, ia amarrando, fazendo X, ia empilhando pneu e passava 2 pneus para cima da grade. Acima ainda. Então, mostrava direito que você estava carregado o pneu. Sim, sim. E a gente ia tranquilo, claro que teve... tu ia com os pneus à mostra. À mostra. Vai hoje para ver. Vai hoje. Claro que houve algum assalto, que eu fiquei sabendo perto do Recife, coisa assim, mas comparando com o outro, se hoje tu for a mostra assim... Hoje é perigoso roubar até os teus andando. Sim, eles vão te tirar o de dentro. Isso, verdade. Então, não, eu tenho ainda caminhoneiro, outra coisa. Essas horas de descanso. Como eu puxo sou agregado, presto serviço para servicarga. Sei. Então, é bem rígido, bem controlado. Não pode passar dos 80. É tudo controlado. Sim, passou do 80, claro, num pico aqui, na outra passagem, tu pode ir, mas sim. Tu continuou... Estamos 80. Você levanta de manhã, de meio-dia você tem que parar 1 hora. Não é 50 minutos, é 1 hora. De tarde tu dá mais uma puxada, tu tem que descansar mais um pouco. Depois, de noite, tu tem que parar aquelas 11 horas. 11 horas parado. E os guris dormem bem, 11 horas, acho que tem que dormir bem. Eles têm que dormir bem. Mais do que com 11 horas. Eu acho que até eles estão contentes, porque, bom, dos 4 que eu tenho, um melhor do que o outro. Sim, um deles é meu sócio, meu genro. Sim. Tá, então não precisa nem dizer. E os outros, todos eles são, desde o Nene, desde o Pacheca, eu falo o apelido, desde o Giló, que seria o Gilmar, Baldasso... Só os guri bom, né? Já os caras também, já outra cabeça, né? Não é... É tudo pessoas de 50, não. Então já é outra cabeça. Não me incomodam. Eu passo...
o Pacheca, que seria o César Capelletti, que é meu primo, ele ficou agora 74, 75 dias puxando de Resende para São Mateus, ou São Paulo a São Mateus. Ele está com o caminhão, ele trabalha com Scania. Inclusive, como eu tenho Mercedes, depois eu vou falar da minha oficina, mas o Scania eu estou fazendo ele lá na Scandize. Sim. Estou trocando embreagem, fazendo manutenção, tudo bem. Não precisava abrir, tirar, ver a embreagem, tá, mas é melhor fazer aqui em casa do que lá na estrada. Ah, com certeza. E eu sempre digo isso, fazendo serviço em casa, eu tenho os caminhões meus, eu sei que... tu sabe que é outro papo. É outro papo. É outro papo. Uhum. Qual que foi a tua maior dificuldade no início da tua carreira com o caminhão? Maior dificuldade? Uma viagem que eu fiz lá para a Barra do Garça. Mato Grosso. Cheguei até lá em Goiânia, daí até lá, só estrada de chão. Até Goiânia era asfalto. Asfalto. De Goiânia para frente... E lá quando guri novo, né? Vou me aventurar. Aí um senhor de lá diz ele, ô gaúcho, não quer me levar uma viagem de madeira para São Paulo? Sim. Onde é que eu pego? Uns 120, 130 quilômetros adiante. Hoje eu não sei qual é a cidade que ficaram lá. Sei que eu sabia que pro lado de cá era Barra do Garça e pro lado de lá, no Goiás, era Aragaça. Sim, assim. Isso, era Aragaça. No Mato Grosso. E daí, meu amigo, aquilo deu vontade de chorar, viu? Por quê? Saudade de casa, saudade da mãe, saudade de tudo. Achava que não ia mais voltar. Tu sabe quando tu chegou na metade da viagem, que te dá coisa assim... Te dá um desespero? Não estou arrependido de fazer isso? Já me aconteceu de chorar atrás do volante, de eu parar o caminhão e eu chorar. Depois de eu chorar e tremer, me deu um desespero uma vez, trabalhando com uma empresa aqui de São Marcos, tinha que fazer essas regras aí de anda 4, para meia, e eu pensei, de parar o caminhão, chorar, de soluçar, e eu dizer assim, o que eu tô fazendo da minha vida aqui? Mas mesmo assim não desistiu? Não desisti, né? Só passei para frente daí, mas depois eu vou contar uma história que aconteceu. Cheguei aqui embaixo, eu não gostava muito de ir para o Recife. Salvador eu gostava. Cheguei aqui embaixo, tem uma carga para o Recife, de pneu. E me deu, naquela viagem, desde quando saí de casa, uma sensação assim, eu não tenho que ir para o Recife com essa carga. O que eu vou fazer lá para o Recife? Tu já não gostava de ir para lá, né? Foi no impulso. Daí. Por que eu carreguei? Eu devia ter dito para o cara da empresa que não, mas vê como é que é. Um guri meio novo ainda, né? Chegou lá no 68, daqui para lá em cima, Serra do Coisa, 68. Né? 68 lá em São Paulo, né? Isso. Almocei e vou preparar um plano. Bom, vou fazer o seguinte, vou ligar lá para a empresa, que eu estou aqui, e enquanto fui almoçar, os caras me roubaram os documentos e o dinheiro. Meu Deus. E não tem como eu ir para seguir viagem. E aí? Daí fui até lá na Vila Guilherme, onde era Santa Rosa. Cheguei lá e expliquei para o seu Eduino, ainda me lembro do seu Eduino. Aí eu digo, seu Eduino, o que eu faço agora? Me roubaram os documentos. E o senhor estava com todo o dinheiro do frete, não? Não me roubaram nada. O senhor Eu fiz um plano. Que eu não. Entendi. O senhor bolou um plano para não ir. O senhor já. Aí seu Eduino, assim, dizer, deixa que eu chamo aqui para fazer ocorrência, coisa. E tu encosta lá, e tem o Lorenzi, que hoje é falecido. Sim. Que era casado com a minha prima. Diz ele gosta de viajar só lá para cima. E eu preciso mandar umas cargas para baixo e não tem muito caminhão. Encosta lá que nós já vamos baldear. Aí o Lorenzi ficou faceiro. E eu mais ainda. Mais ainda, né? Que era o que tu queria, tava dando mas tudo certo. Agora, como é que tu vai desfazer o plano? Teve que fazer ocorrência. E eu fiz a ocorrência lá. Aí vim embora. Aí, quando chega numa altura,
Digo, bom, agora eu vou ter que dizer o que eu vou fazer, né? Sim. Aí eu aleguei que eu cheguei aqui como é que era o posto para cá da divisa, tinha um daqui para lá, da divisa São Paulo com Tá, tem ali Paraná. os antigos... Os Pampa, antigo Pampa? É, o antigo Antigo Pampa, Pampa. justamente. Na época, acho que era Pampa. Parei aí e liguei para o seu Eduino. Seu Eduino, o cara, o dinheiro não me devolveu. Mas também não era muito dinheiro, né? Sim. Agora, o documento acharam no banheiro. Aí ficou para aquilo, mas depois de um tempo eu falei pro... Cheguei lá e o Eduino me disse, aquela vez tu não queria ir para o Nordeste, né? Não, não queria mesmo. E eu arrumei também uma... Diz ele, mas outra vez faz o seguinte, me diz que tu não quer ir para lá, o problema é trazer a carga de Porto Alegre até aqui. Ah, bom, daí dali para lá ele se virava. Se virava, que tinha mais caminhão que queria subir do que descer. pro sul. Já hoje já tá diferente, né? Hoje tá hoje diferente. Ninguém tá muito querendo ir lá pra cima. Quer, mas... Então, assim, mas de arrependimento, assim, de estar a estrada, não. Peguei dias brabo. Bom, vou te mostrar aqui, ó. Dá uma olhada numa neve que eu fiquei, lá em cima da Serra do Pelotas, que antigamente tinha o posto fiscal. Que ano que era essa neve? Essa neve eu tô com aquele 316, então devia ter sido uns em 77, por esses anos, 78, 77. Sim. Aqui, ó, aqui nós temos em 3, e aqui é 3 irmãos. Vocês estavam em 3 irmãos juntos? Sim, os 3 irmãos juntos. Porque quando nós íamos para o Nordeste também era sempre... Meio junto, vocês meio junto. Por exemplo, a gente não se distanciava muito. Sim. Eu cheguei um dia para lá de Curitiba, aí na Polícia Rodoviária, sim, e eu ia para trás e não vi o Henrique, o Toco, que não vinha vindo. Aí cheguei aqui em cima, estavam fazendo a pista dupla, recentinho, tinha um retorno no meio, em cima do morro aí, peguei e voltei. Quando passei a Polícia Rodoviária, aí ele veio, ele tinha parado para fazer as necessidades dele. Sim. Mas era de noitezinha, né? Ele já ficou com medo. Eu já fiquei com medo, ele está carregado de pneu, aí eu voltei. Eu percebi aqui na foto que tinha papelão na frente dos Mercedinhos aqui. Ah, sim, pro frio lá dentro não tinha. Mas o tempo de hoje, a temperatura nossa, sim, que hoje é difícil tu ver neve aqui no Rio Grande do Sul. Olha, faz tempo. A gente vê falar de neve, São Joaquim, Santa Catarina, mas nessas partes mais altas ali, né? Cambará, essa região aqui. Mas aqui não vê mais. Não, agora aqui em Vacaria, eu sei que Vacaria quando é frio, é muito frio, né? Porque é muito planície. Não, mas lá em cima da Serra do Pelota deu essa neve. E para que vocês botavam esses papelão na frente do caminhão? Esquentar por quê? Para poder o motor ficar quente, para não congelar óleo, essas coisas? Não congelar óleo. Olha só que interessante. Porque congelava muito óleo, viu? O filtro, assim, criava uma coisa, tu tinha que pegar no dia frio mesmo, ir lá tirar o filtrozinho, limpar, ou trocar, ou jogar fora aquele filtro e ir embora sem... Aí você virava... Parafina, que naquela época tinha bastante parafina. Ele enchia. Ah, que interessante, viu? As viagens que o senhor fazia, então, o senhor gostava mais de ir até São Paulo, né? Não, São Paulo, Salvador, que o senhor Salvador, Belo Horizonte, eu gostava de ir. E tinha um fluxo bom de carga? Tinha, na época? Tinha. Que nós sempre fomos meio, assim, agregados em empresas. Porque a Santa Rosa fazia o seguinte, nós carregava para ir e voltar para Santa Rosa. Que a gente, quando saía de São Paulo, ele já sabia aqui embaixo que tal dia ia chegar o caminhão, que nós puxava muito Pirelli. E já chegava lá e já descarregava, e lá mesmo na Pirelli se carregava. Não ficava muito tempo parado, não, esperando. E era quente São Paulo, como que eram as temperaturas para lá também? Que aqui não tinha neve, né? Mas aqui era mais frio. Era bem mais frio. Lá, por exemplo, lá em Jequié, hoje eu vejo numas fotos, porque faz tempo que eu não vou para lá. Mas eu vejo bastante verde. Mas naquela época... era só seca. Tu não via uma árvore, tu não via nada assim. Lá em cima da Serra do Jabaquara, se via Falando em seca, me deu uma água. Ô, Alfredo, valeu pela geladeira aí, tá? Manter geladinha a água da gente aí. O Alfredo da Engevel aí, galera, tá? Tem todos os acessórios para caminhão, estética, estofaria. Não sei se você já fez alguma vez teus caminhões lá, seu Luizão. Então, Engevel aqui em São Marcos, bairro Miquelon aí, tá, galera?
Então, Eu faço todo o serviço da parte dele. com o Caingevel, olha ali, ó. Então, tá dando certo. Deixa eu te contar uma história de um rapaz de vacaria. Ele era um perim, ele tinha uns 142 e ele estava chegando, passando pela cidade de Céu Azul, Pedra Azul, em Minas Gerais ainda. E ele estava no acostamento. Aí eu passei e eu vi que a placa era de vacaria. Mas não parei, isso era umas 5 horas da tarde, logo ia escurecer, porque lá escurece até antes do que aqui. Aí o meu irmão, o Antoninho, começou a me dar sinal de luz. Aí eu encostei o caminhão, parei no acostamento. Sim. Acostamento, modo de dizer que tinha acostamento, que era umas capoeirinhas, e tu botava o caminhão aí, tá? Aí fui lá ver o que ele queria. Ele só me disse uma coisa: tu não viu de onde é essa placa do rapaz lá? Sim, de vacaria. Tá, mas vamos ajudar ele? Ah, então vamos ajudar. Porque naquela época era difícil tu passar, mas a gente achava que... Eu não vi o motorista, que ele nem estava lá. Sim. Daí ele abriu a gaveta dele, pegou a caixa de ferramenta dele, que tinha uma caixa de ferramenta, levou lá, ele não levou 15, 20 minutos para resolver o problema do 142. Daí o rapaz disse: olha, é desde perto de meio-dia que eu estou aqui, já pararam diversos, mas nenhum tinha ferramenta que tu tem. Exato. E aí o Antoninho disse: não, mas eu parei porque eu sei que eu ia ter uma ferramenta, eu ia ter resolver. E qualquer coisa, que nem ele disse, nós vamos vamos num posto, vamos arrastar o cavalo para lá e alguém vai... Busca a carreta depois. Pega a tua carreta e leva para lá. Estava vazio ou carregado? Carregado, mas era tranquilo. E na primeira ele ia embora, a mesma coisa, né? Que a gente sempre teve Mercedes, né? Naquela época, eu acho que ele devia estar com esse 33, e eu estava com a famosa Teresona. E eu estava com um 1524. 1524 da Mercedes, que seria a brejeira. É a brejeirinha, é que seria no lugar do 1519. A 1519. A 1524, eu tenho um conhecido meu que ele tem no truque. O Ticonello, que faz serviço de ouro. Ele é meu amigo. Ele puxa muito lá junto com vocês. Isso mesmo. Né? Então, a gente sempre teve Mercedes, né? Sim. E a gente... E aí acabaram resolvendo o problema dele lá na rua mesmo. Lá na rua, mas não levou 15 minutos. E o cara ficou muito agradecido. Imagina, nossa, né? Deixa eu ver se eu acho aquela que tinha... Que depois das brejeiras... Peguemos esses aqui, ó. Esse aí foi um baita caminhão, hein? Esse aqui, na época, que ano que era esse aí? Esse aí ele veio em 85, né? Já era os 19. Não, 95. Que foi os 1935. É. Que depois da Teresona, que tem até a 33, né? A Teresona não, tem a... Teresona tem a 1935? Não, 1933, né? Mas aí em 2000 que veio depois da Teresona veio esse aqui. Já veio o 1935. Depois desse aqui veio... Em 99 veio o 1938, veio o eletrônico. Pois é. Eu já trabalhei um tempo com o 1938 eletrônico. Mas... Só que ele aquecia bastante dentro da cabine. Sim, ele era aquele. Mas ele não era um caminhão ruim. Não me deixou nenhuma vez empenhado na beira de pista, tá, Luizão? Vou ser bem sincero. Mas eu vejo meu pai falando que o 1935 era macho, né? Mais forte, mais bruto era o 35, né? Mas que nem voltando hoje em dia, que tu me pediu o que tu acha dessas coisas estão mais difíceis. Bom, hoje estão mais fáceis, eu acho. Por que tu acha que tá mais fácil? Porque na minha época, eu vou te contar, numa gabininha pequena de um 15-9, viajava eu, a mulher, a Sabrina e a Briana. Gabininha do 15-9, 4 pessoas. E nós só tinha aquele mata-mosquito, que era o ventiladorzinho. Azulzinho, aquele? Aquele que jogava o sangue lá no para-brisa. Sabe que o meu pai, o primeiro caminhão dele foi um 2013, azul, que ele comprou de um irmão dele de vacaria, e viajava eu, meu pai,
e meus 2 irmãos, às vezes só eu, meu pai e um dos meus irmãos. Sempre, sempre, sempre junto. Nas férias de escola, nós ia aquele ventiladorzinho azul. E hoje, eu comprei agora, esse tempo atrás, um 2013 na caçamba, branquinho. Sim. E agora eu tô procurando só o ventilador. Porque hoje tem ar-condicionado. Sim, né? Hoje tem mais conforto, né? É automático. Hoje tu embarca dentro de um caminhão de hoje, é mais do que um automóvel. Sim, né? Hoje o conforto é diferente. É diferente. Não te cansa tanto na viagem, né? Vamos dizer, trânsito. Hoje está bastante trânsito, bastante... É que tem bastante caminhão, né? Hoje tem bastante caminhão. Eu sei, tá difícil nessa parte. Mas também está difícil porque muita gente não se ajuda, que nem a gente estava falando. Sim, pois é, né? Não facilita para o outro, né? Se eu te alcancei, é porque estou andando mais. Isso então, mesmo. E aí... em vez de você botar o pé, dá uma aliviadinha, deixa ele embora. Pois é, né, cara? Mandar um abraço, galera, para a BR Sulnet aí, que disponibilizou a internet para nós também, para nós botar isso aqui na rede para todo mundo poder assistir, tá? Um abraço para todos da BR Sulnet aí, tá bom? Na época, qual foi o primeiro emprego? Mas no caso, o senhor era proprietário, o senhor foi trabalhar na comissão para o teu pai? Como que era antigamente? Você ganhava um salário? Como que foi? Na verdade, eu vou dizer como é que era os pagamentos. O pagamento nosso era o seguinte, era o rancho e mais uma coisinha, mas a gente não assim, vamos supor, tu não tinha um salário, a não ser depois que eu parei de viajar, que fiquei na oficina. Sim. Então, aí sim. Mas a gente prestava conta pro... Prestava conta tudo? Sim, tem que prestar conta. Era bruto homem, então não. Não, ele era certo. Ele sempre disse que o homem tem que ter dinheiro no bolso. Mas isso não quer dizer que o dinheiro tem que ser gasto. Também, verdade. Concordo com é uma verdade pura, né? Qual que é a parte mais desafiadora numa vida do motorista? Qual que é os desafios que a gente tem, assim, uns que vem na tua recordação agora? Ficar longe da família, né? Ficar longe da família é o que aperta mais? Aperta. Os filhos, tu não vê os filhos crescer. Tu sabe que eu, por exemplo, não via as minhas 2 filhas crescer. O guri não, o guri eu já estava parando. Aí, tudo bem, mas assim, tu vê... E outra coisa, saudade da mulher também não é, que nem dizem os caras cristal, né? Mas não é. A gente dá saudade, queira ou não queira, dá saudade. Incomoda às vezes, mas dá saudade, né? Mas ela mais ajuda que incomoda, então... Não, pior, né? Pior, porque eu sei que a gente passa as dificuldades e a gente lembra muito da família, né? Porque lembra, né? A educação com a mãe e o pai junto, ela é diferente. Que muitas vezes a mãe tem que fazer a parte de pai também, né? Mas antigamente era assim, né? Sim. Isso foi... E como que era antigamente uma mulher casar com um motorista de caminhão? Nossa. O motorista de caminhão antigamente era como é que eu vou dizer, casar com motorista era uma coisa lá em cima. Era uma profissão bem vista. Bem vista. Não é que nem hoje, que hoje... Hoje tá meio baixo. Tu via a mãe dizer assim, a tua filha tá namorando quem? Um motorista. Nossa, que sorte que ela tem. Olha só. O rapaz namorava uma professora. Tá namorando quem, o teu rapaz? Professor. Nossa, que sorte que tem. Que naquela época essas profissões, então, eram lá em cima. Hoje tu vai ver, não é a mesma coisa, né? A gente não vai se iludir com essas coisas, que tem aquele que vai dizer, não, é a mesma coisa, não é. É que eles estão, o caminhoneiro hoje, ele não estão dando o valor que ele merecia. E o caminhoneiro vai terminar. Tá acabando, né? Tu acha que vai demorar mais quanto tempo para essa profissão que a gente nota? O senhor tem caminhão, né? Eu tenho caminhão. E eu tô notando que a dificuldade que nós estamos tendo com motorista de caminhão. Quanto tempo ainda tu acha que vai durar essa profissão de motorista? Se não pegarem agora e não mudarem, pegar essa juventude que vem vindo para poder fazer um caminhoneiro, né? Sim. Não
É um moleque. Um nóia, que nem a gente vê por aí, né? Falar. Não sei se tu viu no vídeo um rapaz dirigindo com as duas mãos fora e os pés. Ah, eu vi hoje eu vi esse vídeo aí. Por favor. É o profissional de hoje, né? É o profissional de hoje. Mas eu acho que não Mas vai levar aqui, 20 anos para coisar. 20 anos, tu acha? Tá não, chutando alto. Tá? Não vai levar 20 anos para não... assim, ó, meu pai disse, não dou 3 anos para acabar o motorista. Não, do jeito que está andando agora, claro que não. Eu vejo, pelo lado que eu tenho a mecânica agora, eu vejo quem chega lá. Como chega o caminhão. De 10 que chega lá, motorista mesmo, tu tiraria 2, 3. E olha lá, se você consegue tirar. Eu sinto que, às vezes, alguém está assistindo e vai dizer, mas o que ele está pensando, o que ele está falando? Não, mas é uma realidade, é uma verdade. Tu tá tendo essa visão porque tu tá no dia a dia, né? Sim, eu tô aí, eu vejo todo dia, o cara hoje não sabe regular o freio. Me chegou um rapaz um dia lá, estou lá cheio de serviço, acho que era bom, Mercedes desse freio a ar, 16, 18, no toco, um bicudinho era. E chegou o rapaz para mim e me disse, precisava regular o freio. Eu disse, pai, eu estou atarefado agora, né? E tu sabe que se eu estou tirando uma caixa aqui, momento que eu tenho que parar aqui, ir lá para tirar o freio, eu disse para ele, mas eu empresto a chave para o senhor, para você, era um rapazote, era um guri. Sim, um gurizão. Você não regula? Diz ele, me disse bem assim, quem tem dinheiro manda fazer. Olha. Eu larguei o que tinha aí, peguei um papelão, peguei a chave 19, que é só a chave 19, sim, um cepo, mandei ele soltar o estacionário, fui lá, apertei e voltei os 15 minutos, que é um quarto. Sim. Fui lá na atração. Quanto? 50 pila. Nossa, mas tu vai me cobrar isso aí? Vou te cobrar. Tu me dá uma nota? Dou. E eu quero o telefone do teu patrão para eu ligar para ele por que eu estou te cobrando isso aí. E tu ligou? Não ligou porque ele não me reclamou também, né, o patrão. Reclamou. Porque se ele ia me reclamar... Será que ele teve a capacidade de entregar a notinha? Eu acho que não, né? Porque era muito vergonhoso, né? É muito vergonhoso, né? O cara devia até me ligar e xingar. Pô, primeiro lugar, para ter motorista hoje, ele teria que saber regular o freio. Isso não está acontecendo. Isso aí ninguém regula. Outra coisa, caminhão automático, a regulagem automática. Os cavalos quase, bem dizer todos, hoje é todos. Veio bastante geração agora, ele está vindo tudo automático. Né? E dá para confiar nessa regulagem automática? Dá, se você regular ou se você tiver na carreta automática também. Porque se você não tiver, não adianta, porque tu só sobrecarrega o cavalo. Tu só sobrecarrega o cavalo. Aí, faltou freio. Tudo bem, faltou freio porque tu sobrecarregou o cavalo. Sim. Lá atrás tu não regula. Hoje, os postos, a maioria, estão tirando as rampas. Tem vários mesmo, que eu já notei que muitos já fecharam as rampas, né? Muitos. O que o verdadeiro motorista tinha que fazer? O carreteiro? Botar o caminhão em cima da rampa, pegar a chave e conferir os freios, passar a mão, conferir o cardan. Folga do cardan, né? Olhar como é que está a barra da direção. Essas coisas aí... É o mínimo hoje. É o mínimo que tu tem que fazer. O nível do óleo. Hoje, por exemplo, os caminhões marcam que o nível... quando falta óleo, ele te avisa. Sim. Mas se o sensor der problema, der um pane... Não dá para confiar 100% hoje nos caminhões também, né? Não. Aí lá, em vez de quando, 2, 3 dias, tu pode... Sim. Não, aí tudo bem, tu sabe que o caminhão não tá baixando. Tudo bem. Mas mesmo assim, tu viu o sinalzinho de fumaça diferente? Opa. Olha, né? Então, hoje em dia, ninguém mais faz isso, viu? Ninguém... Aí é o seguinte, entrou dentro do caminhão, ajeitou o banco, puxou o volante, a posição que está, botou a câmera para filmar
E não quer... Liga o ar-condicionado, um sonzinho meio baixinho que o vizinho lá do outro lado da estrada escuta, e vamos lá. E que caia tudo e se lasque. Não escuta nem o barulho do motor. Eu vou contar uma história. O motorista do falecido pai. Um dia ligou lá de São Paulo, aí na Marginal. E a Marginal, naquela época, tinha um monte de buracos. E ele ligou para baixo e disse, seu Ferrovante, estou andando aqui Marginal, estava chovendo, ele não tinha como ver mesmo os buracos, né? E ele entrou no buraco e a hélice avançou no radiador. E você foi o radiador. Disse ele, bom, pega amanhã, era noite, bota um radiador, vê se dá para arrumar isso aí, ou comprar um radiador, tem que fazer o quê? Não tem... Aí o pai dizia para ele, eu não me preocupo do radiador. Eu me preocupo se uma hora dessa aí tu me perder o motor, tu me passar por cima e me tomar o caminhão. Pois é. Que a hélice deve ter feito algum barulho antes de... Não, mas até no buraco, viu? Até no buraco ela não ia fazer. Mas eu vou te contar uma, então. Para lá da apanhadora, essa semana fui socorrer um cara que perdeu o carnet. Não sentiu vibrando? Ele disse, mas achou que era o asfalto. Barbaridade. Perdeu o cardan, mas não, a sorte é que ele perdeu o cardan traseiro, então ele saiu da espiga e foi lá para trás. Não passou por cima, não fez nada. Teve sorte ainda. Aí eu pedi para ele, meu cliente, é gente bacana, eu disse, mas o senhor não viu? Não, eu vi uma vibração. E eu achei que era da estrada. E apesar que ele é um baita do motorista. Mas aconteceu para ele, isso tem coisa que acontece. E é caminhão novo ou é um caminhão já mais velho? Não, ele é um caminhão 2011. Então, já tem umas vibraçõezinhas. Já tem, é normal, né? Que tem uma vibraçãozinha, coisa. Tu sabe que outra coisa, por exemplo, o que eu acho super errado, acho que, e eu nunca fazia isso, e não é o correto fazer, tu chegar, tu entra num posto, tu não parar, e tu juntar o pé no freio de vez. Ah, mas que freio bom que o cara tem, né? Aí depois, agora dessa tua freada, pode ter danificado alguma coisa. Lá na frente, quando tu vai precisar o freio, tu não tem mais. Não tem mais. E o freio, meu amigo? Ah, não, freio. Agora tu falou em freio, então deixa eu te contar um. Me conte. Aí eu vou entrar naquela da mecânica. Tá. Vem um senhor lá de Caxias para datar uma caixa de um 35, aquela 16 marcha, 1650, ZF, num 1524. Ah, eu botei, super fácil para colocar tudo, coloquei a caixa, tudo beleza. Aí terminamos na sexta de noite. Mas não é do nosso amigo Tcheconello? Não. Não, porque ele botou uma do 35. Sim, também, ele botou, Tcheconello botou. Mas a dele é um outro, tá? E daí, mas agora que tu entrou na história do Tcheconello, eu vou contar que o motor dele tem os pistões do 35, né? Pistão 35, mas é o motor 25. 25, seria o 15/9 turbinado. Tá. Daí nós botei uma caixa em cima, aí fiz funcionar, puxei o estacionário, deu a descarga normal, estava calçado com o estacionário puxado, ele mostrou que estava com freio. Tá. Tudo bem. Aí fomos para casa. No outro dia de manhã, vou cedo lá na oficina, vou experimentar esse caminhão, como é que ficou. Aí, peguei o caminhão, tirei o calço, que eu vi que tinha o calço, saí de dentro da oficina, saí aí, vim aqui no asfalto, não tinha ninguém descendo, entrei, digo, vou ver até onde que esse caminhão dá velocidade e coisa, sim, né? Vamos dar uma esticada nele. Botei as marchas, 80 ele dava na oitava, tudo bem. Aí, quando começa a descer aí para baixo da casa, que tu conhece bem aí, que tem aquelas duas curvas, que é o Zé, sei lá, que é... Sei, bem. Tomba bastante gente, né? Vou botar o pé no freio, porque eu tenho que
Sentiu que eu tô trabalhando. Eu tô saindo da oficina e é um caminhão que foi mexido, né? Sim. Quem que disse que o freio tem? Ninguém em casa. Ninguém em casa. Poxa. Aí eu peguei ligeiro e puxei a sétima. E como só tinha ponteado a alavanca para ver a posição que ela ficava, se fazia todas as marchas, eu puxei e fiquei com a alavanca na mão. E aí? E aí descendo aí. Aí tu conhece bem aí? Sim. Aí eu me lembrei, digo, bom, tem que agir logo. Porque eu me lembrei, entrar naquelas curvas lá, pode vir um ônibus PH, eu vou matar meia dúzia e vou morrer junto e coisa assim. Sim. Caí naquelas valetas onde corre a água aí, Sim. mas o caminho era tão alto que não encostou o eixo no chão. Ah, meu Deus. E logo para baixo, que tem aquela casa até meu primo, né? Tem a entrada. Quando ele deu na entrada aí, ele estourou o pneu lado direito, que eu não ia enfrentar a curva, eu ia entrar aí mesmo. Aí tem aquela palavra de ônibus, se você olhar ainda hoje, ele raspou um pouquinho. Como estourou esse pneu aqui, ele subiu, o caminhão foi assim. Parou. Quando ele parou, ele deitou. Não me fiz nada. Olha então só, foi cara. o meu acidente na minha vida, foi isso aí. Aí eu fui ver o que tinha acontecido. Antes de botar o caminhão para dentro da oficina, eu pedi para o rapaz, estava começando para aquele dia trabalhar comigo, me desregula os freios daquele caminhão, mas eu que me referi ao estacionário. Ele foi lá, desregulou a dianteira, a traseira e o truco, tudo. E é ruim tu ficar sem freio. Então, por isso que eu digo... Já levei um susto uma vez. E olha que eu sou um cara que meu pai sempre fala, tu é um cagado para ser serra. Sou mesmo. Serra, mas serra a gente tem que respeitar. Serra e chuva. Serra e chuva, tu vai também passar por mim que eu vou estar lá me arrastando. Chuva também o cara tem que... Lógico, não me arrastando, mas eu, tipo, ele falou assim... Precavido, uma coisa... A marcha que tu sobe, a marcha que tu desce. Pronto. Não tem outra, né? Não tem outra. Isso eu aprendi com meu pai desde pequenininho, né? Desde pequenininho. Mandar um abraço, galera, aqui pra galera da Mustache. Né? Aqui, cerveja. Hoje nós estamos de chopp, geladinho. Ó, top. Cervejaria Mustache. Tá bom, Luizão? Graças a Deus Tem a geladeirinha da Ingevel também, né? E que ajuda o comboio todo, né? E daí? Aí. Vamos ver. Qual que é o momento mais memorável que tu já teve na estrada, viajando, assim? Qual foi a tua maior felicidade, assim, que ficou na tua memória? Enquanto tu estava numa viagem, assim, tem alguma história, assim, que tu possa contar para nós, assim, aconteceu uma vez, tava eu, meus irmãos, você viajava sempre com teus irmãos, sim. Como que era a diversão, como era uma coisa feliz, uma coisa que te fica na lembrança? Era, por exemplo, deixa eu te dizer, numa viagem que nós vindo do Recife para São Paulo. Eu e o Antoninho vinha para São Paulo e o Henrique vinha para Curitiba. Então, não adiantava nós ficar tocando pau e correndo tudo. Então, nós chegamos numa altura, tem duas, depois eu vou contar aquela outra. Numa altura lá e resolvemos fazer o seguinte, hoje nós não vamos mais viajar, cheguemos lá no Recife, descarreguemos e carreguemos ligeiro os dois. No mesmo dia? No mesmo dia. E aí até viemos dormir, bom, não importa onde, né? E embaixo de um pé de manga, aí conversando os três, porque nós sempre fomos unidos, a gente sempre foi junto, e a gente pegou e fizemos um almoço, botemos as redes lá, e quando fomos ver, nós vamos sair bem tarde da tarde. Então, assim, uma coisa que tu tá lá em cima e tu sabe que tu tá reunido com a família. É isso, com a família, né? Tá. Outra história é quando a mulher me disse que eu estava na estrada da Sabrina. Que estava grávida. Aí foi uma felicidade total. Ah, nossa, isso aí o pai, por exemplo... Pai e a mãe, a gente sim. É o que mais a gente quer na vida, sim, né? São coisas assim que... Então,
Agora, alegria a gente tem. Tristeza, difícil. Deixa eu ver se eu me lembro alguma diga coisa. uma coisa assim, ó, triste, assim, uma lembrança triste que aconteceu contigo enquanto estava viajando, que alguém... Não sei como que era antigamente a comunicação com vocês e a família em casa. Meu amigo, era difícil. Que hoje, né? Era difícil, porque tu tinha que ligar para Caxias. Caxias ligava para uma central que tinha em Pedras Brancas, e da central ligava para uma ramal, o ramal que era na tua casa. Tu tinha era um negócio... Não, para você conseguir, era orelhão, e era isso, era aquilo, com ficha, não era fácil. E achava as cargas como? Nós Antigamente. ia procurar. Já tinha os Ah, agenciadores, sim, os postos, não, tudo assim. agenciador. Tudo por agenciador. Sim. Hoje tem agenciador, mas hoje tudo mais pelo celular, hoje né? vocês se acham. Mas a maioria hoje já... Tem onde trabalhar, Sim, já não tem. é bem assim, Não ó. é? Não. Eu falo pro meu lado, né, que a gente tem. Agora que nem para vocês, assim, eu sei que é mais difícil. Mas era assim, era... Tudo, mas era mais difícil, então, né? No caso, os telefonema era mais... Não era qualquer um também que tinha telefone em casa também, né? Um ramal, né? Lá, por exemplo, só tinha o pai que tinha, e daí os filhos. Aí o pai tinha que estar em casa para atender, em primeiro lugar, porque eles não ficavam dentro de casa, não era o celular que tu levava para cá e para lá. Sim. E daí, se não atendesse, aí você foi o telefone. Você foi o telefone, você foi a ficha. Você foi tudo. O beleléu E a sensação que tu tinha, porque geralmente tu viajava sempre com algum irmão junto ou não, às vezes tu viajava sozinho também, sim, né? muitas vezes sim. E a sensação quando tu reencontrava eles viajando, qual que era? Ah, era boa, né? Nossa Senhora. Era uma alegria total. Alegria, não, nós parava, nós se conhecia de longe, nós por exemplo, o Toco, eu não sei como é que ele pode, se ele te vê hoje, e aqui de 15 anos, o fulano é o tal nome dele, eu não consigo guardar tanto Eu que também nem... sou assim, eu Tá. sou fraco. Mas a gente parava e conversava e ficava numa boa. Por exemplo, teve uma vez que o falecido, não sei se tu lembra do Moacir, o Rússia. Sim. Tu te lembra do falecido Rússia? Sim, eu lembro dele. Então, eu vou contar, naquela época ele tinha um 2013. Eu estava indo para... que aquela época agora, de carnaval. Sim. Eu estava indo para Salvador e como tinha o carnaval, e aquela época era 7 dias e pronto. Nós encontramos lá em Vila Matias, Frei Inocêncio, Vila Matias, e eu estava até lá, e eu estava indo para Salvador, mas ia parar lá na frente. E cheguei lá acho que é Campanário. Eu dava uns 20 e poucos quilômetros para frente lá. Encontrei ele e parei. Conversar. Assim, tá. Luiz, por que tu não ficou lá? Estou indo para Belo Horizonte e vou ter que ficar parado lá e tal. Não, mas o problema é esse? Eu volto. Manobrei o caminhão e voltei lá para nós ficar juntos. E ficaram o carnaval lá. Fiquei no carnaval. Tipo, no caso, fiquei parado lá. Era um lugar, um ponto bom que a gente Sim. tinha, comida boa e coisa tal. Então nós ficamos lá. Vocês faziam bastante boia na gaveta, churrasco, essas coisas, ou era mais restaurante? Não, mas era restaurante. E era espeto corrido. Não viu mal, então. Não. Naquela época não tinha de comer assim, prato feito. Valia a pena porque era barato, então. Era espeto corrido. Deixa eu te contar uma história. Foi com o rapaz de um Fenemê. Nunca tinha visto ele, nem eu e nem uma turma. Eu só não me recordo os rapazes de São Mar. Todos eles tinham Scania 110, acho que era. Tinha 110 mocho. 110 seria o Jacaré. O Jacaré. E nós estávamos jantando lá no posto em Valadares, Oase, que era o posto à esquerda. Comendo churrascão, lá tal, de noite, e chovendo. Temos lá dentro, aí
Nós botava a mesa e ficava 4, 5 na mesa, né? Na mesa, conversando ali. Conversando e comendo, tomando. Quem não bebia, tomava água. E quem bebia, tomava um vinho. Que o vinho tomava bastante. Aí, de repente, o rapaz diz assim, quem de vocês que vai para Salvador? Todos nós. Não, porque eu tô com o caminhão lá em Divisa Alegre e tô quebrado o diferencial. E tô com o diferencial aqui, eu precisava que alguém me levasse o diferencial para lá e eu tenho uma carga assim, assim, assim para entregar em Salvador. E o rapaz era de Ponta Grossa. Daí, de saída, todo mundo ficou assim. Aí diz, não, o Capelete, eu tava com esse 316. O Capelete e o Caretinha. Esse azul mesmo? É. Você tava com esse caminhão. É. Aí eles disseram, o Capelete, que tá com o caminhão que anda mais, ele andava porque era reduzido e turbilhado, naquela época era coisa difícil. Sim. Botemos o diferencial dele dentro do esterpe, pneu aí, e fomos embora, eu e ele. Aquela noite mesmo. Aí no clarear o dia, tu vê como é que é. Na subida, que agora, hoje eles dizem que era onde saiu a turma do carvão. Naquela subida, que dá a subida no chegar em Divisa Alegre, eu peguei no sono e quando vi, acordei, eu estava contramão. Aí o susto foi embora. Aí deu o susto, passou o sono daí. Passou o sono. Chegamos lá em cima, que a noite toda choveu, mas quando chegamos lá já tinha o solzinho. Sim. Aí eu disse, ó, para nós botar o diferencial, a coisa mais simples é o seguinte, se nós arrumar uma tábua de 1,5 metro, eu boto umas pedras aqui, boto a tábua contra a boca do diferencial, da carcaça, e vou empurrando em cima. Aí ele foi lá numa casa que tinha lá e veio com a tábua, botei umas pedras aí tu vai rodando com o diferencial. Sim. Quando eu cheguei lá perto, aí botei a cola, a junta que ele tinha pegado tudo. Não foi outra. Ele já era acostumado em casa com... Já fazia os teus, a mecânica dos teus caminhões então, mesmo? Lá no lugar. Eu só disse para ele, o senhor me bota as pontas, deixa, o resto deixa comigo. O Alfa Romeo só tinha um pouco de parafuso e roda, e um pouco no cardan. Ele era um caminhão simples na época, o Alfa Romeo? Sim, ó. Para a gente falar a verdade do Alfa Romeo, ele era um baita caminhão para ser aquela época, por seguinte, para tu mexer na embreagem, tu não precisava tirar a caixa. Ele tinha a caixa afastada da embreagem. Aí onde tem o volante do motor, sim, então ele tinha a embreagem e na saída tinha um guarda-chuva. Sim, para... Aí saía um cardanzinho e ia aqui na caixa. Então, tu pegava, tirava a embreagem, a coisa mais simples. A caixa ficava lá no meio. Não precisava mexer em nada, só... Não, só a embreagem. Era para fazer a embreagem, vamos fazer só a embreagem. Outra coisa que ninguém... Era o único caminhão que eu conheci até hoje que por dentro do chassi do caminhão, no próprio motor, ele tinha umas rondanas. Tu tirava os coxins do motor, ele caía em cima no chassi e tu puxava o motor para fora. Ele era frontal. Era frontal. Baixava o motor ali mesmo no chassi e trazia tipo num carrinho, como se fosse um carrinho no meio do motor. Sim, tu puxava ele com o carrinho. Mas aí facilitava os mecânicos, né? Não, o Fenimê era assim. Só que tem uma coisa, se tu jogasse o porquinho, que a gente diz que é o diferencial, tu tinha que ver o lado dele. Porque senão tu ficava com mais ré do que para frente, né? Tu ficava uma só para frente e o resto de ré. Então, e aquele dia, quando terminamos o serviço, aí dizer, vamos andar? Eu disse, não, eu vou até no primeiro restaurante que tem, um posto que tinha lá numa baixada, coisa, e vou esperar os meus colegas. Aí eu fiquei lá o dia todo, aí eles passaram de tarde, aí nós fomos embora junto e fomos até Vitória da Conquista. Então, são todas histórias assim que a gente
Pois é. Outra coisa, talvez se você falar, em 64, quando caiu a ponte do Rio Pelotas, o que o Exército fez? Em 2, 3 dias, fizeram a ponte. Como é que era feita a As ponte? balsas, né? Hein? As balsas, né? Aquela com Eram aquelas os barquinhos do lado. os barquinhos, coisas assim. Você lembra? Já viu falar? Só pela foto mesmo. Então passava lá, então tu andava em cima, ficava mexendo tudo. Mas eram uns barquinhos do exército e uma plataforma em Em cima. plataforma em cima. E ficou quanto tempo isso lá, aquela vez? Ficou até fazer. Tu imagina, hoje já é demorado. Sim. Hoje que tem toda a tecnologia, já fica mais. Mas eu acho que naquela época até foi o Exército que fez. Não levou um ano, não. E é a ponte que tem hoje? É a ponte que tem hoje. Que a ponte velha era mais lá embaixo. Que tu ainda passa, quando o rio tá baixo, o Pelotas tá baixo, Vê tu consegue ver os pedaços daquela ponte, né? Que lá no fundo, na curva, que é uma curva fechada, Sim. Em vez de você vir aqui por cima, você descia por baixo. Olha só, né? E passava quantos caminhões por vez? Era um por vez? Como que era? Era um por vez. Um por vez. Mas aquela vez, na época, não tinha muito movimento também, né? Não chegava a fazer filas. Não, fazia. A fila pro lado de lá e até lá no pé da outra serra. Olha, é bastante, né? É bastantinho, né? Bastante, né? Tá louco, né? Mas também eles pegavam, por exemplo, um lado, ficavam uma hora passando, depois outro lado. O senhor parou de viajar, teve algum propósito quando o senhor parou de viajar? Ou o senhor parou de viajar porque não queria mais o tal do caminhão? Não, na realidade eu parei de viajar pelo seguinte, porque meu pai precisava de eu dar uma mão em casa. Né? Ajuda em casa. Eles tinham já a mecânica na época? Sim, nós tinha a mecânica Capelete. E aí nós tinha ela, que de saída ela foi feita para manutenção dos caminhões. Sim. Mas depois ela veio com essa reforma de carreta, coisa assim, mas eu sempre continuei dentro lá do mesmo pavilhão, com um canto fazendo a parte da mecânica de Mercedes. Tudo da gente e de fora também. Sim, você já pegava, então, pessoas terceiras para fazer já naquela época. Sim. Quanto tempo o senhor teve de estrada viajando? 73 até 90. 17 anos. E aí o senhor parou e o senhor foi para mecânica. E quantos anos o senhor tem hoje de mecânica? 25. 25 anos. E só em cima do Mercedes. É só Mercedes. Só Mercedes. Na realidade é o seguinte, não adianta pegar muitas marcas, eu entendo isso. Sim. Porque a turma diz, mas por que tu não pega o Scania, por que tu não pega o Volvo, por que tu não pega esse? Não, porque desde criança eu fui em cima de Mercedes. Aí a turma, mas e você aprendeu onde? Bom, aprendi no trabalhar, como eu já fiz em 99, fui a Campinas fazer curso lá na coisa. Chegou a fazer curso em outras cidades? Nossa, eu devo ter uns 15 diplomas de coisa assim, não. Eu sou meio estudado nessas coisas, não é? Mas tu tá fazendo uma coisa que tu gosta também, né? Que eu gosto. Por exemplo, eu fui 2 vezes na Malha lá em Mogi Guaçu. Fui lá em Jundiaí. Fui na regional de Porto Alegre da Mercedes. Fiz das caixas EF, fiz das caixas Mercedes, fiz em Passo Fundo, fiz em Três Cachoeiras. Tu disse que tu tem teu filho que trabalha contigo, né? Sim, o Douglas. O Douglas. E ele também tá fazendo esses cursos também? Ele vai assumir o teu lugar, né? Sim, ele, por exemplo, o ano passado, ele e mais um mecânico ficaram uma semana lá em Curitiba, na Mercedes lá, que lá deram curso sobre eletrônico, sobre aquelas caixas mais modernas que está saindo agora. Então, eles vai lá. Mas o Douglas, ele é formado em mecatrônica, né? Sim. E ele ficou, acho que 16 anos, trabalhando na Grale, né?
fazendo manutenção, parte eletrônica de máquinas, né? Trocando sistemas e tal. Ninguém sabe, por exemplo, que os blocos do Mercedinho, quem está fazendo para a Mercedes é a Grale. Olha que interessante, né? Ele ficou um mês lá em São Paulo, só aprendendo a... tirando as máquinas de lá e vendo tudo para trazer as máquinas, tudo aqui para Caxias. Então, ele faz bastante curso. O que o senhor hoje pensa, tipo, qual que foi a mudança dos caminhões antigos, tá? Sistema de freios, sistema de motor, caixa, diferencial, no tempo que o senhor trabalhava com o caminhão com os Mercedes de hoje? Muita. Mudou muito os caminhões antigamente. Sim. Diferente de Mercedes, né? Diferente que antigamente também tinha, né? Tudo ele tu vai ver. Se tu vai ver, por exemplo, o que está voltando é que a turma não acredita. Mas é só você abrir uma caixa do... Eu falo do Mercedes. Tu Sim, abre a caixa, o trabalho, né? Tu abre a caixa eletrônica do Mercedes, essas automáticas, ela não tem sincronizado. As automáticas não tem. Não, é caixa seca. Onde ela vai ter sincronizado só na reduzida e simples. Mas como faz marcha? Ela tem no grupo de baixo, ela tem um freio da caixa. Então, no momento que não é o motorista porque é automático. Sim, automático. Né? Que mandar sinal pro servo e pro comando das marchas, ele te freia a caixa. Então, tu botar assim os grupos, tu vai dizer, nossa, isso aí deve bater um monte, mas não bate. Coisa assim. Então, ela teve uma mudança para melhor, muito melhor. Muito. A partir desde a própria cruzeta, diferencial, o próprio motor. Uma coisa que, não sei se você sabe, mas o Mercedes, por exemplo, com 1 milhão de quilômetros, não precisa trocar buzinamento. 1 milhão de quilômetros. 1 milhão de quilômetros. Já tem caminhões que é meio milhão, já tem que... Cada um. Por exemplo, eu abri essa semana um que eu troquei, o Rapaz de Caxias. Sim. Os kits dele, eu tirei fora o senhor que sabe. Se eu quer trocar, o senhor troca. Mas não se é meu, eu não troco. Não, deixa assim. 1 milhão de quilômetros. Então, tem uma mudança grande. Mudança dos freios. Só que com esse sistema que o freio está melhor, a turma facilita muito mais. Acontece que não é confiável. Tem os caminhões modernos hoje, é tudo eletrônico, freio tudo motor, ele te avisa, né? No painel, sim. Ele acusa, ele avisa. Mas não dá para confiar nisso, não. Não, dá para confiar se tu, quando te avisar que você tem esse problema, você vai resolver o problema. Se tu botar uma fita isolante em cima para não aparecer a luzinha, não adianta. É o que o Douglas disse. Ele me falou, o meu guri esse dia, diz ele que chegou um caminhão lá com defeito e não acusava lá. Aí ele abriu o painel e viu por que não acusava. Estava sem a lâmpada. Então aí não adianta. Daí tu não, entende? São coisas assim que... Mandar um abraço, galera, para São Marcos Online aí, que também disponibilizou espaço para nós, o Ângelo, que está aqui só administrando para nós aqui. Vamos que vamos. E aproveitando o chopp do Mustache. Tá? Mustache, que está sempre junto conosco também, todo o podcast, o Vira Boleia, a geladeirinha aqui do Engevel, né? E o choppzinho gelando, né? Sempre, isso, né? Não pode faltar isso aí, porque daí o diálogo sai melhor também, né? Sai melhor, né? Isso aí. Não tenho muita coisa. Isso aí, então, vamos... seu Luizão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou para mim que tu tem hoje motoristas que é da família, uns caras já nos 50 ali, sabe que eles vão parar, né? Sabe que um dia eles vão parar. Qual que é a tua meta? Quando eles disserem assim, deu, minha última viagem, vou ficar em casa, vou descansar. Tu vai fazer o quê? Tu vai renovar a frota, frota de motorista, quer dizer, tu vai contratar mais gente, tu vai... Qual que é a tua finalidade vai ser a partir disso aí? Essa remessa aí. Olha, se dependesse de mim,
Claro que eu tenho o meu engenheiro que ele é sócio junto. Se dependesse de mim, eu acho que eu pararia, porque o que eu vejo lá na oficina, as coisas são difíceis de acreditar que aconteça, que para tu continuar, para tu levar em frente. Se nós não tiver uma mudança, assim, da turma nova que está subindo, porque aqueles que já estão, tu não tem mais como fazer eles voltar. Não, O que deu bom, já deu. é verdade. O que... Então, é difícil, porque a gente vê muita coisa aí que não dá para... Tu acha que o transporte vai acabar terminando por causa dessa nova geração? Tu acha... Porque, Olha, assim, antigamente vocês faziam tudo na beira da pista, vocês arrumavam, era fácil, era barato, né? Tem. E os fretes era bom, não era? Era. E hoje? Hoje os fretes não estão respondendo conforme está saindo a mecânica, Sim. que tá cara. Um pneu, um diesel, né? Tu acha que vai acontecer o quê com essa geração nova? A geração nova, que eu tô falando assim, que vai acontecer com o transporte, né? O autônomo vai se acabar. Isso vai acabar. Esse vai acabar. O autônomo que eu digo assim, é eu me incluindo junto. Quem tem 3, 4, 5 caminhão... Eu, então, me incluo junto também, porque eu já estou vendo essa visão. Né? Então, tu pode parar. O que vai continuar? Essas firmas grandes, que elas têm uns contratos grandes com... Empresas grandes. Que eles têm carga garantida, aí vai conseguir. Agora, nós pequeninhos, vai cair fora tudo. Vai terminar, isso vai terminar, porque não tem mais o que tu acompanhar, com o que tu ganha e o que tu gasta. Para tu ter uma manutenção do caminhão, aí o cara vai dizer, mas o motorista ganha pouco. E pior que ele ganha pouco. Pelo que ele faz, eles ganham pouco. Mas é que tu não tem como pagar mais, porque o teu lucro é pequeno. Muitas vezes o teu lucro está sendo menor que a comissão do motorista, né? O salário dele que ele tira no mês. Sobra. Isso. Tu chega... Se tu fizer a conta no fim do mês, o que tu sobrou, tu vai dizer, vale a pena eu ter tudo isso aí? Correr o risco? Pior é correr o risco, porque tu sabe que tu vê o que aconteceu lá com... Teve uma fatalidade com o motorista de vocês, não teve? Com o meu irmão lá em Vacaria. Sim. Quanto ele se incomodou e quanto eu acho que ele vai se incomodar. Será que ainda vai? Vai saber, a gente não sabe as leis, as coisas, como é que é e tudo. E ele faleceu antes da batida. Tá louco. Então, tu pequenininho, tu tem seguro, mas não resolve. Se tu bate numa coisa de grande valor, você pegar uma firma grande, eles nem fazem seguro. Sim. Porque não é viável para eles fazer o seguro de todos os caminhões. O senhor tem hoje todos os caminhões teu? Todos. Se tu fizer o seguro, e aí eles não vão ganhar nada. É vantagem para eles não fazer seguro, que se perder um caminhão por mês também é lucro. Eles têm um capital de giro maior por ter mais caminhão. Né? Para você ver, por exemplo, eu tenho seguro de todos os caminhões. Eu tenho o seguro de 3 condução, que eu falo, minha da oficina, é coisa assim. Então o cara diz, não, mas a oficina dá um monte, a oficina só tem o seguro da oficina. Se você botar tudo na ponta da coisa para tu ver o que tu ganha e o que tu sobra, a gente tá de teimoso vivendo aí. Tá assim, né? Tá de teimoso. Assim, né? E outra coisa, porque muita gente diz, mas a oficina é que leva embora tudo. Não é a oficina que leva embora tudo, não. É um montante, né? Tu tem que somar tudo. Tudo. Não é só a mecânica, que muita gente julga o diesel hoje. Tá caro. Não vamos dizer que não tá caro, porque tá caro, né? Mas tu tem que somar a mecânica, tu tem que somar o pneu que tu comprou, tu tem que somar o teu motorista. Tá difícil as coisas, né? Então, que nem a gente falei, o prejuízo que a gente tem de um pneu, um problema que o motorista faz na estrada, enrosca, estoura um pneu, quebra um para-choque, quebra um farol, roscou numa manobra. Fez uma cagada dessa, quem vai pagar?
É o patrão, né? É o dono do caminhão, é o patrão. E tem que tirar tudo isso aí de cima do frete. Em cima do frete. Isso é Porque verdade. se a gente vai ver, botar o valor que tu tem na beira, tu tem na estrada, tu botar na ponta do lápis, não sei se tu não era viável tu parar e coisa assim. Parar e o problema é que é o seguinte, muita gente Parar não hoje dá. fez um leque de contas que Sim. parar tu não consegue mais, né? Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma conta, Que então bom. eu posso bom, dizer ainda dá que para dizer que o senhor ainda sim. tá de boa, né? Então, posso dizer que coisa assim, mas sobra muito pouco. Sobra muito pouco. Sobra muito pouco. Agora o senhor, é o seguinte, agora o senhor deslanche no que histórias antiga. Acha uma foto aqui, ó. Olha aqui. Antigamente, onde nós dormia. Tá, eu vou achar uma outra. Vamos. Essa aqui não aqui, é ó, esquema. nós tomava vinho e andava, só que nós tinha juízo, nós tinha cautela, não, Mas, não viu, era ó, droga. Viu, tu vai aqui, ó. Eu vi o garrafão. Tá fechado. Não tem problema. Eles não vão perceber isso aí. Não, Eles não tá vão perceber nesse isso aí e vou botar da. Aqui, ó, fazendo comida aqui, ó. Nós fazia cada comida boa antigamente. Eu vou botar isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Batendo caixa. Ah, escuta aqui. Viajava na época, tu e tua mulher, não lembra que tu falou? Que o senhor batia as caixas, não, tua mulher alcançava na borda. Então, ó, vamos pegar essas fotos aqui, o senhor vai mostrando, e cada foto que o senhor mostrar... Contar um pouquinho da história. Isso. Essa, pode ser pro senhor, não tem problema, Luizão? Sim. Daí eu vou mostrar para ele lá. Isso, mostra, aí o senhor me entrega que eu vou entregar para ele. Tá. Ou senão o senhor só comenta na foto... Cada foto que o senhor achar ali. Por exemplo, no passado, se a gente contar hoje, se eu falar hoje, eles não acreditam. Mas aqui, ó, eu tenho uma foto do passado, esse era um 316. Então, em 76, a gente viajava, eu e a esposa, e nós parava a fazer comida, e depois de tarde, embaixo numa sombra, botava em cima, quando o caminhão estava vazio, claro, nessa carreada, não. Botava o cobertor, botava o travesseiro lá e dormia, fazia um sono de tarde. Hoje você consegue fazer isso? Tá meio difícil, né? Tá meio difícil, né? Fica complicado parar em qualquer lugar hoje em dia. A gente comia, a verdade é que a gente comia bastante churrasco naquela época, espeto cozido, mas isso mais era a época que eu era solteiro. Depois, na época que eu casei, aí a mulher preferia que nós fizéssemos comida. Então, eu ajudava ela e fazia comida. E na hora de almoçar, sempre tinha o garrafãozinho de vinho para gente coisa. Por isso que eu digo que a nossa época era boa, era melhor do que hoje. Vocês tomavam um vinhozinho, mas nada assim, extrapolado? Se tomasse um copo, olha lá, daqueles copos pequenos ainda por dia. E viajava tranquilo, não tinha problema, porque não era, antigamente não é que nem hoje, né? Não tinha tanto movimento para começar, e vocês se respeitavam no trânsito também, né? Aqui, por exemplo, ó, lá em Minas Gerais, olha a largura da rua que tinha que entrar uma carretinha para poder fazer as entregas de... Era cavalo toco na época, né? Era toco. Cavalo toco, e a carretinha era quantos eixos? É um só. Um eixo só. Subia com quantas toneladas um caminhão desse? 15 mil quilos. 15 mil quilos. 15, não era muito não, mas era os 15. Então, eu batia a carga, a maioria das vezes eu batia a carga onde eles tinham chapa para entregar, e se não, a minha esposa batia a carga e eu puxava para o depósito. Essa foto, no caso, aqui seria tu quando era cabeludo? Quando era cabeludo, quando era bonito. Eu vou contar agora que tu falou isso aí, eu vou contar. Talvez alguém vá se lembrar, porque o meu apelido quando era novo, quando comecei a viajar, era o Homem de Nazaré. Homem Nazaré. Aí o cara vai dizer, mas por que o Homem Nazaré? Porque na frente, naquele caminhão 331, o Mercedão, o para-choque era bem largo. E ele não tinha aquela divisão do meio com aquela borracha. Se olhar o para-choque do caminhão antigo, aquele que está com 2 eixos dianteiros, aquele lá. Tá vendo que ele tem uma borracha no meio aqui? Sim.
E como foi, ele tinha tombado e tinha saído da chapeação, saiu sem isso aí. Aí eu escrevi na frente, no para-choque dele, o Homem de Nazaré. Porque eu era bem cabeludo, usava cabelo comprido e olhos azuis. E naquela época tinha a música do Antônio Marcos, O Homem de Nazaré. O Homem de Nazaré. Então, muita gente naquela época me conhecia como Homem de Nazaré. E por isso que o meu apelido, talvez algum colega que eu andei junto, alguma coisa, porque a gente é novo ainda. E 70 anos, o senhor hoje tem quantos anos? Qual a sua idade? 70? 70 anos. Então eu acredito. Tem ainda muitos amigos de vocês, do tempo de estrada, que vocês se encontram ainda, vocês conversam ainda. Sim, essa semana, por exemplo, teve aí de Caxias o Capri. Ele veio fazer serviço aí, que ele comprou aquele 35, por exemplo, ele comprou em 84, e ele ainda tem aquele 35. E eu acho que eu fiz um motor para ele fez um motor uma vez só naquele caminhão. Uma pessoa, espetáculo de pessoa. Sim, o cara era amigo mesmo. Amigo mesmo. Eu tenho a turma lá da Santa Rosa, lá de Santa Rosa mesmo, que a empresa era Santa Rosa, mas a matriz era em Porto Alegre. Sim. Também amigos assim, de a gente ficar junto para descarregar e carregar e fazer comida e... Isso era uma alegria, né? Aquilo até hoje, assim, eu vejo que quando me encontro com meus amigos, a gente tá num Ceasa, por exemplo, meus frete Maria Ceasa, né? Eu me encontro com eles, a gente passa o domingo, a gente come uma carne, a gente come sempre. E é bom isso, né? Isso aí é lá em Milagres, na Bahia. O cabeludo sou eu. E o do lado, o rapaz, esse faz hora que eu não vejo ele, mas quando eu vejo, a gente sempre se conversa e coisa assim. É o irmão do Fernando, aquele taxista, como é que era o alemãozinho? Que eles têm uma fazenda lá perto passando, quem vai a Criúva, que entra aqui em cima, como é que é o pai dele foi taxista muitos anos, então era eu e ele. Tu e ele ali no caso. Outra pessoa, por exemplo, olha o que evoluiu. O Mauro Facina foi caminhoneiro junto comigo. Mauro Facina é das antigas também, né? O Mauro Facina tem 6 meses a menos do que eu. Ele não tem 70 anos ainda. Eu trabalhei pro Mauro Facina e eu te digo assim, cara, o Mauro Facina, para mim, um espetáculo de patrão. Para mim, um espetáculo de patrão. Tá? Para mim, ele é um baita homem como meu cliente, como pessoa. O Mauro, ele... Vocês viajaram juntos também, já chegaram a se encontrar e viajar junto também, tu e o Mauro Facina? Nós viajar junto, ele, o Gabriel Soldatelli, o faleceu esse dia, como é que é o Guerra lá, o Chico, né? Chico Guerra? Eu viajei junto com ele. Mas é uma geração que... Mas é bom encontrar eles de vez em quando, bom. Não é? Agora que eu comentei isso aí, eu vou comentar de uma vez. Essa me lembro bem que foi em 80, porque eu tinha pegado um 15-9 gabina dupla, novo, e fomos para o Belém. Eu, Chico Guerra, mais 2 rapazes de vacaria. Que no passado, acho que tu nem viu, não sei se você lembra. Você lembra daquele tanque Sela? Não. O Scania usava muito, os cavalinhos usavam muito. 2 tanques redondos no lado, e em cima eles se uniam e tinham um depósito fora e fora, por isso que diziam tanque Sela. Tanque Sela. Hoje só tem aqueles que atrás da gabine ali, né? Não, ele era o tanque Sela. Então, aí onde ia as mangueiras, que seria o cavalete, era soldado em cima desse tanque Sela. Sim. E como vibrava aquilo, ele rachou. Nós estamos indo para o Belém. E nós entrava aqui por Ponta Grossa. Aí chegamos aí em Ponta Grossa, nós fomos... Ele viu que estava rachado e vazava.
Foi o rapaz de vacaria. Ele era o quê? Era um tanque de inox, alumínio? Não, ferro. Inclusive, ferro aquele ferro todo cheio para tu pisar em cima, que nem os aquelas gradezinhas de assoalho de carreta hoje em dia. Sim. Aquele ferro, ele era. A parte de cima, em volta, ele era liso. Aí botei-me a soldar, e quando soldou, ele não estufou, derrubou o rapaz de lá de cima, que ele foi até o Belém, assim, com uma mancha preta no lado da barriga dele, uma bem preta. Mas levamos um susto, ele deu aquela estufada que chegou a derrubar os dois de cima do tanque Serra. Tu tá louco, cara, olha o perigo, né? Porque, que nem lá, aí nós chegamos lá no Belém, falando de descarregar e carregar. Sim. Se nós batesse a carga, nós não precisava pegar a chapa, que a empresa pagava. Então, o que nós fazia? Nós pegamos e batemos as 4 caretas. Vocês mesmos, 4, um ajudou o outro. Nós fomos lá na cervejaria. Aí saiu mais alguns rodízios até em casa. Sim, lá na Serpa. Depois não tinha carga para voltar, viemos para Guaminas. Aí lá a Twigo tinha serraria lá, mas carregava um caminhão por semana. Aí eu vim embora até antes de chegar em Brasília, carregar amianto para Belo Horizonte. Belo Horizonte vim para São Paulo vim para casa. Aí o pai me pediu para mim, Luiz, tu não fica em casa, dá uma mão? E ele tinha vendido um caminhão, ia sobrar um motorista. Daí o Toco pegou meu caminhão e eu fiquei em casa. O Toco seria teu irmão, né? E o Nítio também chegou a viajar daí naquela época? O único não viajou. Ele fazia as viagens perto, no caso. Sim. Mas para viajar longe, não. Mas eu acredito que ele gostaria de ter viajado. Eu acredito. Eu sou muito amigo do teu irmão, sou muito do Nítio. Porque tu vê ele sai entregar carreta para cá e para lá e ele gosta, né? E ele cuida do caminhão, ele tem aquele caminhão, aquele 112, bem cuidado. O filho dele, por exemplo, deu caminhoneiro. Você ama caminhão, né? Ama caminhão também, né? É apaixonado por caminhão. Então, eu estava comentando a respeito do... Eu vi um cara falar do 15-9, que era o 15-9 assim. Aí eu disse, não, meu querido, o 15-9... minto, o 15-20. O 15-20 saiu do 64, que foi quando ele veio raiado. Que antes o caminhão, o Mercedes, era a disco. E foi o primeiro que veio raiado. Olha que interessante. Eu na minha cabeça, o raiado era antigo. E a disco é moderno. Então, os caminhões vinham a disco. Não, deixa eu te contar. No passado, aqui em São Marcos, falavam o seguinte, que o Mercedes nem caminhão não era porque não tinha a roda raiada. E hoje... Hoje, se tu tem raiada, tu não quer nem raiada. Né? Sabe o que eu me lembrei hoje? É que hoje eu tive um dia cheio de serviço e coisa assim. Se tu quer ver desse 1524, 1524 do 1520, 1520, que seria aquele caminhão 64, tu quer, eu bato foto, eu te mando, eu tenho o diferencial lá, tenho a caixa lá, e o motor para fazer para um cara de Caxias que ele está reformando para tu ver. Então tem gente que ainda gosta desses caminhões, não adianta. Sim. E é difícil, tu não acha mais, né? Não acha mais. É difícil tu achar, eu acho que... Então, seu Luiz, eu quero agradecer muito a tua presença, tá? Quero agradecer muito a tua presença, que para ti, para um convidado, para nós, foi muito top essa experiência, a tua vida para nós, assim, para juventude nossa. Sim. Tanto aprender, escutar, que meu pai sempre dizia, escuta os mais velhos, que só tem a aprender, tu não tem nada a piorar, né? Isso aí meu pai sempre me dizia. Então eu quero muito agradecer a tua presença, tá? Nós da Vida na Boleia aqui, que são Marcos Online. O Ângelo aqui também, que tá
cuidando toda. O Ângelo é o que tá mais fazendo força aqui, Sim. né, cara? Nós estamos só rindo e dando risada aqui da situação E eu lembrei de uma frase que vocês dois falaram aqui, que eu vou levar para minha vida. A mesma marcha que tu usa para subir, tu desce, né, cara? E isso aí eu aprendi com meu pai e o que tu falou é verdade, né? Serve para a vida, né? Serve para a vida. Isso aí, não só no caminhão, para tudo, né? Para a vida. Para a vida da gente. Para a vida toda. Bom, da minha parte, eu queria agradecer vocês. Mas olha, tu vai ser sempre bem-vindo. Muito obrigado para a coisa. E essa juventude que está começando, eu queria que eles ouvissem um pouco da experiência que eu tenho e que eu fui ganhando aos anos que foi passando. Claro, faz tempo que eu parei de viajar, mas eu ainda continuo no ramo do caminhão, ainda, né? No ramo do caminhão, então tu trabalha com a tua mecânica, né? Eu sei muito como então, que é. Só tem a aprender, né? Então, eles que estejam um pouquinho de humildade e escutem um pouquinho os mais velhos, que sempre faz bem. E é bom aprenderem com os mais velhos que... Sim. Isso aí, olha, e é verdade. Meu pai sempre me dizia, olha, escuta os mais velhos que só tem a crescer. Então... Só tem a crescer. Que a coisa não é fácil, isso sei. Sim, Luiz. Ô, Luizão, muito obrigado, tá bom? Agora nós vamos pegar e vamos lá na hamburgueria, água na boca, que eu tô, ó, faminto, tá bom? Tchau, galera, tudo de bom, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.